Olá, boa noite. Hoje vou contar o relato de um ouvinte que prefere não se identificar, mas irei chamá-lo de Elias. E contarei o relato como se ele estivesse contando para vocês. Esse caso aconteceu no interior de Minas Gerais, na pequena comunidade rural conhecida como Vale Escondido, localizada entre montanhas próximas à cidade de Aiuruoca. O ano era 2008 e o mês era setembro. Não era período de quaresma, nem havia qualquer data religiosa em curso. Era, para todos os efeitos, um tempo comum. Me chamo Elias, tenho atualmente 57 anos, mas na época desse acontecimento eu tinha 39. Trabalhava como carpinteiro e morava com minha esposa, Dona Laurinda, e nossos 2 filhos pequenos, o Joelson e a Mariane. A gente levava uma vida simples, mas feliz. Casa de madeira bem cuidada, fogão a lenha, criação de galinhas e uma hortinha nos fundos. Tudo o que a gente precisava, tínhamos ali. As coisas começaram a ficar estranhas em meados do mês, numa sequência de noites em que um som misterioso passou a ecoar pelo vale. Era um tipo de lamento distante, algo entre um choro e um grunhido. Pensei que fosse algum animal, talvez o lobo-guará, embora ninguém da região lembrasse de já ter visto um por ali. Naquela semana, notei que as galinhas estavam estressadas. Não punham mais ovos e ficavam aglomeradas no canto do galinheiro. Numa manhã de segunda-feira, encontrei 2 delas mortas, com marcas fundas no pescoço, como se algo tivesse cravado os dentes. Não comiam as galinhas, era como se o bicho só tivesse sugado o sangue. Minha esposa ficou assustada, mas eu tentei manter a calma. Enterrei as aves e reforcei o galinheiro. Na noite seguinte, acordei com um barulho seco, como de madeira quebrando. Corri até a porta e vi, à distância, uma figura fugindo na escuridão. Era alta, muito mais alta que um homem. Caminhava com dificuldade, como se estivesse ferida. Na manhã seguinte, achei marcas no chão, pegadas que pareciam humanas, mas tinham garras e eram absurdamente largas, com 4 dedos bem definidos. O cheiro de enxofre impregnava o ar. Fui até a casa do meu tio-avô, seu Florencio, um senhor de mais de 80 anos, nascido e criado naquela região. Quando descrevi as pegadas e o vulto, ele empalideceu. Você mexeu com coisa antiga, menino. Isso aí é lobisomem. Tem um que aparece de tempos em tempos nesse vale, quando a fome o chama. Segundo ele, existia uma velha história, passada de geração em geração, de um homem que havia sido amaldiçoado por trair sua família e que, desde então, se transformava em fera uma vez por mês, sempre nas noites sem lua. Na noite seguinte, fiz vigília, espingarda na mão, lamparina acesa, e os meninos dormindo todos no quarto com a mãe. Por volta das 2 da madrugada, ouvi passos pesados na varanda. Algo tentava forçar a janela. Quando me aproximei com a lamparina, vi os olhos, grandes, opacos e fundos, refletindo a chama da luz. O rosto da criatura era um misto de humano e animal, com pelos escuros cobrindo todo o corpo, focinho largo e dentes como de um javali. O bicho me encarou por alguns segundos e então uivou. Não era um uivo normal, era algo agudo, sofrido, como se carregasse décadas de dor. Disparei a espingarda sem pensar. O tiro pareceu atingir, pois a criatura cambaleou e fugiu em disparada para a mata. Nos dias seguintes, a comunidade inteira entrou em alvoroço. Um morador mais afastado relatou ter visto algo se arrastando na beira do rio, deixando sangue no rastro. E na outra semana, um forasteiro que havia sido visto por ali meses antes foi encontrado morto na mata, sem marcas de animal, mas com expressão de puro terror no rosto. A polícia registrou como infarto, mas ninguém acreditou muito nisso. Desde então, aquele vale ficou marcado. Algumas famílias se mudaram. Outras, como a minha, resistiram. Mas toda vez que o céu fica limpo e o vento para, eu me lembro do som dos passos na varanda, do olhar daquela criatura e do uivo que até hoje ecoa nos meus pesadelos. Olá, bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou ler o relato de um homem chamado Seu Adalberto, um senhor de 74 anos que vive até hoje no interior da Bahia, no município de Santo Amaro. Esse relato foi enviado por sua neta,
Viviane, que cresceu ouvindo essa história e nos autorizou a compartilhá-la aqui no canal. Segundo ela, tudo aconteceu no ano de 1997. Meu nome é Viviane, e cresci ouvindo meu avô contar esse caso. Ele mesmo nunca gostou de repetir muito, dizia que só falava quando era necessário. Naquela época, meu avô morava num pequeno sítio, rodeado por mato dos dois lados, numa área onde só se passava por uma estrada de terra batida. O lugar ficava numa curva conhecida como Encruzilhada do Brejo Seco. Muita gente evitava passar por lá à noite, mas não o meu avô, homem valente, criado no campo, que enfrentava bicho e gente se fosse preciso. Era mês de setembro, época de seca forte por lá, e naquela noite, por volta de 2 horas da madrugada, ele estava voltando de uma pescaria noturna num rio que corta a região, chamado Rio Subaé. O céu estava limpo, mas o vento soprava frio e seco, trazendo um cheiro forte de capim queimado. Tudo estava silencioso demais, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Nem grilo se ouvia. Ele levava uma lamparina acesa e uma sacola com os 2 peixes pequenos. Ao se aproximar da encruzilhada, notou que a luz da lamparina começava a falhar, mesmo com óleo ainda no pavio. Foi nesse instante que ele viu os 2 olhos. Brilhavam como 2 brasas amareladas, no meio do mato, a uns 20 metros da estrada. Disse que o bicho saiu andando em 2 patas, primeiro devagar, como se testasse o terreno. Depois, parou. O corpo era alto, magro, cheio de pelos desgrenhados. Tinha o focinho curto, orelhas bem pontudas, e os braços pareciam mais longos do que o normal. A coisa parecia farejar o ar. Meu avô congelou. Queria correr, mas as pernas não obedeciam. Dizia ele que sentiu uma pressão no peito, como se algo invisível o impedisse de gritar ou se mover. O bicho então soltou um rosnado surdo e começou a se aproximar. Foi aí que ele lembrou de uma medalhinha de São Bento que carregava no bolso da camisa. Com esforço, puxou e levantou no ar. A criatura parou imediatamente, como se tivesse levado um tapa de vento no rosto. Soltou um uivo agudo e se embrenhou no mato, correndo agora em 4 patas, arrastando galhos e folhas secas por onde passava. Ele conseguiu correr até em casa. Tremeu por horas. Dizem que no outro dia de manhã, quando voltou ao local com o vizinho, encontrou as marcas fundas das patas, 2 pegadas parecidas com pés humanos, com garras na ponta, e mais adiante, 4 pegadas como de cachorro, grandes e profundas. Desde aquela noite, ele nunca mais passou pela encruzilhada depois que o sol se punha. E até hoje, quando o vento sopra forte e seco no mês de setembro, os moradores dizem ouvir uivos longos vindo de dentro do mato. Se você também tem um relato, compartilhe nos comentários. Até a próxima Noite de Mistérios, aqui no canal Uivo da Meia-Noite.